Olá, sejam todos muito bem-vindos, Ô, Marcelo, agora sim, agora fui eu que errei, hein? Mas nós estamos aqui no 23º episódio do Maria Rica, que vai ao ar todo sábado. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência, obrigado por você fazer parte desse projeto maravilhoso que leva até você conteúdo, informação, ferramentas, estratégias, para que você possa evoluir sempre com a gente. É um prazer enorme estar aqui, dividindo ideias, insights, perspectivas com você. E hoje com um convidado muito especial. Ó, você sabia que você é o primeiro homem que vem nesse programa? Uau! Sério? Tá estreando essa cadeira masculina aqui, né, Marcelo? Só mulheres até agora. Você é nosso primeiro convidado. Que honra, obrigado. Satisfação enorme estar aqui. Ser convidado por você, por estar aqui. Porque, não sei se você sabe, mas você já foi... Quando lá atrás eu olhava pra ver e falava, uau, essa mulher, ela é porreta, ela faz acontecer. E hoje a gente poder dividir uma mesa como essa, dividir palco como a gente já dividiu, é uma honra pra mim. Obrigada. Pra mim também, né? Porque às vezes as pessoas, não sei se você conhece, mas já você vai conhecer a história do Felipe. Às vezes as pessoas valorizam muito o outro pelo resultado e tal, e buscam resultados, mas eu valorizo as pessoas pelo esforço que elas fazem, e você é uma pessoa que me inspira muito por tudo que você faz, por tudo que você vem construindo, a sua garra, sabe? Sem demonstrar cansaço, sem demonstrar fraqueza para alcançar seus sonhos. Eu sei de tudo que você abriu mão para estar alcançando os seus sonhos, e eu admiro muito a sua trajetória e acredito muito na sua trajetória. Então dividir esse bate-papo aqui vai ser, como você dizer, aprendizagem, né? Vai ser um momento de muita aprendizagem. Acho que as pessoas vão ganhar muito com isso. E ainda mais a gente que vem aqui do interior, né? E desenvolve o trabalho que a gente desenvolve, de trabalhar com outras pessoas, de trabalhar a mente de outras pessoas, trabalhar a empresa de outras pessoas. A gente vai crescendo esse trabalho, vai desenvolvendo, é de fato olhar para onde a gente veio, né, as origens, e falar, uau, a gente conseguiu. É um caminho árduo, é trabalhoso, mas a recompensa que nos traz ao ver outras pessoas sendo transformadas é gigante isso. Então muitas vezes eu falo assim, porque eu via a Veri, porque a Veri está na minha frente, começou antes de mim. E eu via o que você fazia de treinamento, falava, caramba, a gente está numa cidade pequena, a Virgínia está trazendo coisas grandes, gente grande para cá, grande no sentido de pessoas muito conhecidas. E isso, de fato, não é para qualquer um, e você tem que ralar muito para acessar isso. Prazer, satisfação estar aqui. Bom demais. E não sei você, mas eu sentia muito orgulho, porque a gente mora distante de tudo que existe no nosso universo, no nosso mercado. Se a gente for falar de Sinop em termos de possibilidade, a gente vai para São Paulo, lá você tem pessoas com extrema formação, com acesso a tudo, a todo tipo de conhecimento, a todo tipo de curso, ali na palma da mão, rapidamente, facilmente, esse universo tem todo, muito mais acesso, né? Muito acesso, e de repente a gente sair aqui do interior com poucos recursos, mas com muita vontade, e chegar onde a gente quer, ser reconhecido no mercado lá fora como um grande profissional. Eu sinto muito orgulho de sair daqui com poucos recursos, mas mesmo assim ser reconhecida no mercado lá, no grande mercado, como uma profissional. E você também, né? O interessante é o seguinte, que eu falo. É aquela expressão, santo de casa não faz milagre. Desde que ele fique em casa. Agora, quando ele sai de casa, ele muda de endereço, as pessoas começam, e gera resultado, as pessoas começam a te olhar com outro olhar. Então, as pessoas começam a valorizar aquilo que é de fora. Então, nós somos daqui, mas quando a gente sai, muita gente que é daqui começa a olhar a gente com outros olhos. Por quê? Tem um diferencial. Tem essa busca, tem esse reconhecimento pelo esforço, pelo trabalho e por onde está no estágio que a gente encontra hoje, os acessos que a gente tem hoje. Então, a pessoa que está hoje numa situação de poucos recursos, entenda que isso é só uma fase. Você pode chegar no recurso que você gostaria de ter, um recurso maior, um recurso que até então parecia ser tão distante, mas é com trabalho e com esse caminho. Que a gente vai falar hoje sobre isso aqui também. Perfeito, é isso. Então me conte um pouquinho, né? Então deixa eu me apresentar aqui também. Né? Desse apresente aqui pra gente... Bom, eu sou o Felipe Sintra, para quem não me conhece, eu tenho 30 anos, sou pai do Teodoro, marido da Vera, e sou empreendedor desde que eu me entendo por gente, porque eu fui treinado para isso. Então, meus pais me treinaram para isso, a Vera conhece os meus pais. Desde muito novinho, meu pai sempre me levou junto com ele para trabalhar nos negócios. Então, viagens que ele fazia, ele me levava junto. Eu nasci e fui criado dentro de uma revenda de carros, uma loja de carros.
Então eu aprendi desde muito novo a ser empreendedor, a ser dono do meu próprio negócio. E nunca trabalhei para ninguém, sempre trabalhando nas minhas coisas. Comecei o negócio da família e saí para empreender. E nesse caminho eu entendi que a maioria das pessoas não tem esse treinamento que eu tive. No entanto, muita gente tem um sonho de empreender, de ter o próprio negócio. E eu vi várias empresas fecharem. E quando eu vi várias empresas fecharem, ali eu vi também que acabou um sonho, eu vi ali uma frustração. E nisso eu falei, eu preciso ajudar as pessoas de alguma forma, porque eu tive treinamento e instrução para isso. Eu fui patrocinado para poder fazer as coisas da maneira com o menos risco possível. E a maior parte do brasileiro não. No entanto, esse ano fecharam mais de 730 mil empresas no Brasil. Por falta de quê? De instrução, de conhecimento, das pessoas não serem educadas para isso. Então o Felipe Sintra vem empreendendo em vários negócios diferentes, fui treinado para isso e hoje, há 3 anos, o meu principal foco é ajudar outros empresários a fazerem o seu negócio performar melhor, a ter uma melhor gestão, a liderar melhor, a construir um time que realmente executa o que precisa ser executado. Porque tem muita gente que tem empresa grande, tem dinheiro no caixa, só que não tem liberdade. Por quê? Tem medo de delegar, não sabe liderar, não sabe fazer a gestão do negócio e nem a gestão de pessoas, porque eu falo que não existe gestão de pessoas, velho. Eu falo que é o seguinte, existe liderança de gente, existe inspiração de pessoas, existe treinamento de pessoas. É isso que faz com que o seu time engaje e executa aquilo que precisa ser executado dentro da empresa. Então, em resumo, o Felipe Sintra é o cara que adora empreender, adora negócios novos, adora o desafio e eu adoro lidar com gente. Para ser empreendedor, preciso gostar de lidar com gente. Eu gosto de resolver conflito de pessoas. Não dou conta de fazer. Não existe não dar conta, a gente vai buscar recurso. Você não sabe como fazer, vamos buscar quem sabe. Perfeito. Muito bom. Muito bom. E você sabe que essa semana eu estava lendo a lista, estava acessando a lista dos 51 bilionários brasileiros que a Forbes acabou de publicar. E uma das coisas que você falou, que eu percebi que é comum nessa lista, é que esses empreendedores que hoje são bilionários, eles têm berço. Tem instrução. Tem instrução. Eles vieram de famílias que já tinham negócios, ou seja, já tinham negócios, já tinham há muitos anos, fundaram, claro, e eles já tinham essa instrução. Então, quando eles vieram, eles pegaram essa chance da herança que receberam, mas eles souberam aproveitar essa oportunidade e eles tinham, digamos, a maior herança deles é o berço da instrução. Né? Eles já não eram tão leigos para o negócio. Sim. Então, eles conseguiram criar novos negócios que foram dando certo. Né? Então, isso que você falou, 51. 51. Dos novos ou de todos que tem? 51 dos bilionários que tem. Os mais ricos. A maioria deles teve instrução. Não, a grande maioria. Se eu não me engano, somente 2 é que realmente começaram do zero. Todos os outros vêm de família. Uma referência que veio do zero, o Flávio Augusto. Né? O Flávio Augusto, que é bilionário e veio do zero. Para quê? Para mostrar que existe exceção a essa regra. Então, porque senão a pessoa vai olhar e pode pensar o seguinte, então eu não tive berço, eu não posso prosperar na minha vida. Não, lógico que pode. Vai depender da forma como você enxerga isso e o que você faz com relação ao que aconteceu contigo. Né? Então, é muito mais sobre você buscar essa instrução caso você não tenha tido, ou ficar colocando a culpa, eu não tive, então não vou ter nada. Porque o cérebro humano funciona e ele é programado para 2 coisas, sobrevivência e prosperidade. Você vai ficar buscando o tempo todo, ele busca sobreviver. E se você não entender, ou se não enxergar se está prosperando, você não se sente motivado a dar continuidade. Então, em tudo que eu vou fazer, eu vou buscar o quê? Os meus micro-resultados. Que isso me gera um senso de quê? De progresso, de evolução. Para eu continuar buscando, mesmo que seja difícil. Você falou, Felipe, eu conheço a sua história de quando você saiu do Mato Grosso, foi para São Paulo, e o que você passou, o que você precisou abdicar, o que você precisou deixar para trás, para poder chegar aonde você está hoje, e eu estou construindo ainda essa minha carreira, né? Então, todo esse processo, muitas pessoas não se colocam para fazer. Por quê? É difícil. Existem os momentos, por mais que você tenha instrução, por mais que eu tinha recurso financeiro, por mais que eu já tinha empresa rodando sem precisar de mim, existem coisas que eu não precisaria fazer, mas eu me coloquei para fazer porque eu sabia onde eu queria chegar. E o tempo todo eu falava, caramba, eu não preciso disso. E quando vinha esse pensamento que eu não preciso disso, eu falava, eu preciso porque eu preciso aprender alguma coisa com isso. Isso vai fazer parte do meu crescimento lá no futuro. Então me colocar, depois eu posso falar mais sobre isso, mas me colocar embaixo do ecossistema de outra pessoa, que não era o meu ecossistema, trabalhar para uma outra pessoa, isso na minha cabeça ficava esse conflito. Por que você está fazendo isso? Por que você está se rebaixando aí se você não precisa? Não, eu preciso. Algum aprendizado eu vou tirar aqui, isso vai me levar lá para onde eu quero chegar. E é o que aconteceu.
É a mentalidade aprendiz, né? Sempre aprendendo. Sempre, né? Na verdade, eu falo que nesse caso também, acho que você acredita que vê dessa forma, você vê a sua vida em longo prazo, você não vê o hoje apenas. Não, é lá na frente. E isso é um grande diferencial. Até porque na época que a gente está hoje, todo mundo quer as coisas muito rápido. Hoje tem tudo muito rápido. No celular você pede comida, pede compra, faz qualquer coisa que você quiser, é muito rápido aqui. Mas o longo prazo é o que vai fazer você construir uma base sólida. Eu vou construir um prédio de 100 andares. Eu consigo fazer uma base em uma semana? Não. Leva muito tempo para fazer a base. É a base que vai sustentar o seu crescimento. Então eu prefiro olhar, deixar para colher lá na frente. Tem gente que quer já plantar e colher na outra hora. Ele quer colher junto com o plantio, né? E não funciona assim. Né? E aí ele tem aquela mentalidade fixa, né? De que se não deu certo, é sinal de que não é para mim, é para eu parar, né? E aí ele para. E nós falamos aqui, você trouxe esse dado, 750 mil empresas fecharam neste ano no Brasil. Ano que vem muitas empresas vão abrir e múltiplas vão fechar. Quais são os primeiros sinais que a pessoa que está nos assistindo agora, ela deveria perceber na empresa dela que ela pode ser a próxima? Vamos lá. Primeira coisa, quando a pessoa não tem a mínima gestão financeira. Pronto, você vai estar fadado ao fracasso. Se você não cuida do seu dinheiro, se você mistura suas finanças pessoais com as finanças do seu negócio, você está fadado ao fracasso. Mas eu sou sozinho na minha empresa, só tem um. Você está fadado ao fracasso. Por quê? Mesmo que você seja só um, você precisa entender que o seu negócio precisa ter o dinheiro dele, precisa ter o fôlego, o oxigênio dele. Primeiro ponto. Segundo, se você não estiver no digital, você tem que posicionar a sua empresa no digital, de alguma forma. Nem que seja no Google, ter lá a sua empresa lá. Se você não usar o digital... Quando eu falo digital, Vire, não é você pegar e fazer stories. Sair fazendo stories, tem que mostrar, tem que postar vídeo no YouTube. Não é sobre isso. Mas você ter um ponto de contato com o seu cliente de forma online. Todo mundo tem acesso hoje. Todo mundo é muito generalista, mas a maior parte da população tem acesso à internet e a um telefone hoje. E a gente vai buscar informação, eu não busco mais na lista telefônica. Eu busco no Google. Quero um salão de beleza, um cabeleireiro. Quero ir numa farmácia, quero um supermercado, quero uma peça para o meu carro. Eu vou procurar na internet. Se o seu negócio não estiver na internet, o do seu concorrente vai estar, você vai perder venda. Então, gestão financeira tem que ter na internet e você tem que melhorar na sua parte de marketing, comunicação e vendas. Porque se eu não souber me comunicar com o meu cliente, eu posso até investir em tráfego pago, que são os anúncios na internet. Não vai adiantar nada. E tem gente que fala, eu faço anúncio na internet e não tem resultado, porque a comunicação está errada. Tem que entender de gente. Em resumo, entender de gente. Porque quando eu entendo de gente, eu consigo melhorar a minha comunicação, porque é para outras pessoas. Eu consigo colocar as palavras certas, a comunicação certa. Então, acho que esses 3 principais aqui, para começar. Você não está investindo em marketing. Você não está na internet e você não faz a gestão financeira do seu negócio, você está fadado a fechar suas portas. Sim, Tri, você fala muito sobre gestão e sobre processo. Como é que eu faço? A gente vai para a segunda parte. Você começa um negócio, você não precisa começar com um processo definido, porque senão você vai travar seu negócio. Então, começa o negócio. Para o negócio funcionar, eu preciso de dinheiro no caixa. O dinheiro no caixa resolve a maioria dos problemas de uma empresa. Então, foca em quê? Pôr dinheiro no seu caixa. Para isso, eu preciso trazer cliente. Para trazer cliente, eu preciso de pontos de contato com esse cliente e eu preciso de um marketing bem feito, uma comunicação bem feita. E bem interessante você trazer a questão do digital, não é estar fazendo stories, né? Uma coisa simples que as empresas não fazem, por exemplo, é a administração do WhatsApp. WhatsApp, é uma venda online, você está online, digital. Né? Você manda uma mensagem para uma empresa e você fica 2, 3 horas, 2 dias às vezes e você não recebe um retorno. Porque não tem gestão do WhatsApp, não tem gestão desse atendimento. Simples assim, uma coisa simples. Ou então, você tem uma equipe que acha que estar digitalizado é mandar lista de transmissão sobre as ofertas. Então, o estar digitalizado é ter processos mais funcionais, né, que estão conectados com o que as pessoas estão conseguindo fazer ou querem fazer, né, nesse exato momento. Por exemplo, elas têm um aplicativo. Eu fui comprar um curso de inglês essa semana, a primeira coisa que a vendedora me falou, você vai ter um aplicativo e você vai poder fazer tudo por ele. O atendimento foi super rápido pelo WhatsApp, automático. Liguei em 2 academias porque eu estou cotando para voltar a fazer exercício físico.
em 2024 em uma outra academia. Uma delas super demorou mais de 1 hora para me atender, para me dar um retorno, e a outra tinha uma programação automática que me levou até um certo ponto e logo destinou para um atendente. Né? Tinha uma automação nela. Tinha uma automação. Então, não vamos muito longe sem fazer muita coisa, mas o básico também, bem feito, não está sendo feito, né? Eu gosto de falar o seguinte, empresa precisa tecnologia, inovação e automação. Quando eu falo de inovação, não é que a pessoa precisa fazer algo mirabolante no negócio. Inovação é você usar o WhatsApp bem feito, fazer um atendimento WhatsApp. Inovação é, de repente, você mudar a forma como você entrega o seu produto, uma coisa muito simples. E quando a gente fala de WhatsApp e você usa o WhatsApp para o seu negócio, você está no digital. A gente fala, eu preciso criar um site para a minha empresa estar no digital. Não necessariamente. O WhatsApp, você ter lá, programar, fazer uma automação, você está no digital. O que é estar no digital? É a pessoa poder acionar você, ter contato com você ou comprar de você usando o celular. Pronto. Consegue fazer isso? Então você está no digital. Se a pessoa não tiver uma boa experiência nisso, você está fora. A controle do atendimento, por exemplo, é muito comum. A gente vê empresas que não conseguem implementar o controle do atendimento e da venda, quando a venda é de serviço, quando a venda é complexa, quando a venda ela é externa, não tem nenhum controle, nenhuma gestão de funil de vendas, nada disso, né? E isso é uma coisa que, há 50 anos já existe, não teria nem que cogitar a hipótese de não existir, né? Não sei você, mas a primeira coisa que eu não encontro nas empresas, quando eu entro e elas querem crescer, a primeira coisa que eu verifico quando eu vou em uma empresa que me chama porque ela quer crescer, como são os sistemas de controle, análise dos indicadores, como ela controla o fluxo da comunicação e das atividades dentro dela. Como ela controla, como ela sabe se estão boas ou não, falhas ou não, se as pessoas estão fazendo, são suficientes ou não. Aí o empreendedor, às vezes, Felipe, fala assim, eu preciso contratar mais gente. Mas como você sabe? Você controla esse processo? Você sabe, né? É no achômetro. É no achômetro. Então, não tem o básico. Então, a gente também fala disso, né? Digital, não necessariamente tudo que está relacionado ao marketing digital, ao mundo digital ali fora, as plataformas, canais, né, de comunicação com o cliente, mas os canais de controle e comunicação interno. Porque assim, fica bagunçado. Então eu faço trabalho para muitas empresas, né, dando mentoria e dando consultoria. A maioria não tem um sistema para poder controlar isso. As tarefas diárias, as rotinas diárias, a comunicação, e fica muito falho, fica perdido. E aí quando a gente consegue condensar tudo isso num sistema que é muito simples de ser feito, só que a maioria não sabe, porque está muito focado no negócio e acaba não buscando e entendendo sobre isso, mas quando a gente consegue ajustar, a performance dos colaboradores aumenta. Quando aumenta a performance, vai aumentar a produtividade do negócio. Aí quer aumentar o faturamento, o lucro do seu negócio, começa pela comunicação. Aí depois você vai ajustando o quê? As fontes de receita. Como que é a sua fonte? Qual que é o seu modelo de receita do seu negócio? Aí a gente vai fazendo os outros ajustes. Mas essa organização de comunicação é o cerne de tudo, de relacionamento entre marido e mulher, de relacionamento entre pais e filhos, de relacionamento entre cliente e fornecedor, de dono de empresa com colaborador, tudo é na base da comunicação. Se você comunica errado ou deixa de comunicar, vai ter falha. E uma outra pergunta para ti, você acredita que essa questão de tecnologia dentro das pequenas empresas é uma questão de eu não conheço ou eu não tenho mentalidade? Os dois. Tem gente que tem medo, tem gente que fala, sempre fiz assim no caderninho, assim vai ser, e tem gente que não sabe, que até quer, mas não sabe nem onde buscar, não sabe como pesquisar, não tem uma orientação do que é o melhor para ela. Por isso que existe nós, que damos instrução para empresários com relação a isso. Mas existe ainda aquela mentalidade do dono do negócio, construiu aquilo e tem aquilo muito sob a gestão dele, embaixo da asa dele. Ele pensa, se eu trazer tecnologia, alguém vai invadir, alguém vai saber coisas que não deve saber, alguém vai saber meus números, alguém vai saber não sei o quê. E passa um monte de coisa na cabeça, que é a crença que ele tem, negativo. E agora, quando você muda isso e entende que isso ajuda você a alavancar o seu negócio, aí você vai ver o quanto que isso melhora. Tem um mentorado meu que ele tinha muito disso. Ele falava, eu que tomo conta, eu cuidei desse negócio, eu criei, só vai estar tudo... Eu tenho que saber de tudo, só eu tenho que saber. Só que a partir do momento que ele viu que quando outras pessoas sabem e resolvem para ele fica com mais tempo livre para pensar no negócio dele, ele falou, peraí, deixa eu testar. Aí ele se colocou na posição de testar. Testou, gostou. Aí a gente vai implementando aos poucos.
Mas é mentalidade e falta de conhecimento, as duas coisas, eu acho. E em termos de mentalidade, qual é a perspectiva que você acredita que mais limita o empreendedor que quer crescer? O que mais limita o empreendedor que quer crescer? O que mais limita é a mentalidade dele, no sentido de que ter muita gente é ruim. Por exemplo, eu ouvi essa semana a frase seguinte: confiar nas pessoas é ruim. E aí esse confiar nas pessoas é ruim faz com que você não traga gente, faz com que você não delegue tarefas, faz com que você fique fechado no seu mundo, por conta de alguma experiência negativa que você teve, aí você não confia nas pessoas. Felipe, é para eu confiar em qualquer pessoa? Não, não é que é para você confiar em qualquer pessoa, mas eu testo as pessoas e eu dou um voto de confiança para essa pessoa, dou limitações para ela dentro da empresa, lógico, mas eu preciso confiar nas pessoas para o meu negócio crescer, porque se eu tiver essa mentalidade de que confiar nas pessoas é ruim, eu nunca vou crescer meu negócio. Eu posso crescer até um teto, mas para ultrapassar aquilo eu preciso trazer gente, né? Outra coisa é aquela crença de que dinheiro não traz felicidade, quem é rico não vai para o céu. Tem várias coisas que aconteceram no contexto da pessoa que trava a mente dela de buscar um novo recurso, de buscar um novo acesso a trazer mais gente para o meu negócio, fazer network é ruim, muita gente vai saber o que está no meu negócio, trazer alguém de fora para conhecer a minha empresa e me fazer uma consultoria, não, vai saber dos meus números, vai querer me roubar. Tem gente que tem essas coisas na cabeça. Então, um fator limitante é a crença negativa que ela carrega. Não sei se faz sentido para você, eu vejo também que em questão de mentalidade, o empreendedor brasileiro, 90% dos empreendedores quando abrem um negócio, as pesquisas mostram que ele abre pela sobrevivência. Então, ele não quer empreender porque ele quer mudar o mundo, porque ele tem uma missão, porque ele tem, claro, um propósito, ele quer porque ele quer melhorar a qualidade de vida dele. E veja se faz sentido isso para você e se você acha que isso é um fator limitante. Eu acredito que boa parte das empresas pequenas não sobrevivem até os 5 anos, porque quando esse empreendedor começa a ganhar dinheiro, ele começa proporcionalmente a investir na qualidade de vida dele e ele tem uma confusão entre o que o negócio está gerando de receita e o que ele pode usufruir. E ele começa a tomar decisões de alto investimento, até mesmo pelo ego, né? Eu preciso provar que a minha decisão de empreender foi melhor do que ficar trabalhando onde eu trabalhava, né? Olha como eu tô bem, olha, hoje eu viajo, hoje eu tenho um carro melhor, hoje eu tenho uma casa boa. Então, em 2 anos, ele dá um salto na vida particular dele, mas ele não pensou de forma a sustentar aquele faturamento, aquele crescimento do negócio, sabe? Você percebe que esse é um limitador também do empreendedor no começo? Com certeza, porque ele empolga no recurso que traz e não tem a mentalidade de que a empresa é um corpo à parte e ele é outra coisa. O que acontece? A maioria sai do emprego para não ter alguém para dar satisfação. Não quero dar satisfação para ninguém, entendeu? Se ferrou, porque agora é que ele vai ter gente para dar satisfação, né? E aí ela acaba sendo o funcionário mais caro da empresa dela. Porque tudo que a empresa faz fica no caixa para ela. Ela toma esse dinheiro. Então, não quero ter satisfação, não quero dar satisfação para ninguém, quero ter mais liberdade. Quando você vai começar a empreender, você sabe que não é assim. Você tem que ralar pra caramba, você vai ficar a noite sem dormir, você vai trabalhar mais do que você trabalhava para outra pessoa. Isso é fato. E aí começa a entrar dinheiro no caixa e às vezes entra dinheiro que ela nunca viu na vida. E ela empolga. Isso limita o negócio de crescer? Lógico, porque o dinheiro não vai ficar pro negócio, fica para ela. E se de empresa sem caixa não tem crescimento. Eu preciso de caixa, eu preciso colocar dinheiro. Então, o que precisa mudar é essa conscientização do pequeno empreendedor, que está começando agora, de que ele precisa ter um prolabore, ele tem que ter um salário para ele. E o restante do dinheiro é da empresa, para reinvestir no negócio, fazer investimento a longo prazo, para poder crescer esse negócio. E lá na frente sobrou mais dinheiro, faz a retirada de lucros. Então, muitos que eu vi quebrar foi por conta desse motivo. E não é porque montei o shopping aqui junto com a família, o shopping popular aqui na cidade, o centro comercial, mais de 60 pessoas montaram seus negócios no nosso shopping porque tinham um sonho de empreender. Só que a maioria deles não tinha preparo para isso. Então tinha um dinheiro para comprar o estoque, para comprar o ponto, fazer a estrutura e começar, mas não tinha dinheiro de marketing, não sabia fazer marketing, não sabia fazer gestão. Por que eu falo isso com muita segurança? Porque de todas as empresas que abriram lá, só uma funciona até hoje. O resto fechou tudo. É culpa deles? É responsabilidade, mas eles não tinham essa instrução. Né? E começaram assim, aí o dinheiro vai entrando, vai colocando no bolso, vai misturando tudo. Então é um forte limitador
de crescimento de empresa, esse tipo de comportamento. E você acha que também o fato de muitos acharem que empreender é fácil também é um fator de frustração? Vou lá no Brás comprar roupa lá em São Paulo e venho para cá para vender. Vendo o dobro. É só vender, porque eu compro por 50, vendo por 100, então eu tenho R$50 de lucro. Ela esquece do frete, esquece do custo de operacional dela, esquece do imposto e no final sobrou R$10, ela está gastando 50. Uhum. Então, sim, um tanto punhado de coisa que a maioria das pessoas fazem de forma errada porque não tem instrução. Uhum. Então, essa mentalidade de que é fácil, não é fácil, é difícil. Mas ela hoje interfere enquanto funcionário, né? Quando ele é funcionário de uma empresa, ou colaborador de uma empresa, e ele pensa que é fácil e se sente muitas vezes explorado pelo dono da empresa. Tô deixando meu patrão rico. Exatamente. Quando ele vai para a realidade, ele percebe que enriquecer não é tão simples assim, vem a frustração. E você sabe que, em muitos casos, eles pegaram tudo que eles guardaram durante anos, muitas vezes, né, em termos de FGTS e tudo mais, guardou tudo aquilo, decide empreender lá pelos 40 anos, aí ele se endivida e vai passar o resto da vida dele pagando conta. Frustrado. Não é verdade? Então, esse assunto é muito sério, Felipe. Uhum. É muito sério, essa falta de instrução e essa diferença entre a realidade do empreendedor e o que as pessoas, quando não estão nessa posição de empreender, pensam. Porque automaticamente elas vão se comportar como pensam. Então, hoje elas criticam o líder, hoje elas acham que é fácil, hoje elas se sentem exploradas porque eu estou enriquecendo, né, o empreendedor que eu estou trabalhando. Isso é um dos fatores de desengajamento, essa frustração, essa mentalidade do brasileiro, que inclusive é muito latina essa mentalidade. E automaticamente, quando ele vai empreender, ele quer que seja fácil, ele quer realizar tudo aquilo que ele pensou. Só que não é assim. De maneira alguma. Inclusive, não sei se você percebe isso, mas grande parte dos empreendedores, primeiros anos, os que dão certo, primeiros anos, muitas vezes ele é o último a se pagar. Né? Ele paga todo mundo, paga todos os fornecedores, paga impostos, paga todos os colaboradores e às vezes o que sobra depois do que ele precisa para reinvestir, ele coloca na família. Então a qualidade de vida dele muitas vezes no início piora. Com certeza, porque ele vai colocar energia lá, vai colocar dinheiro lá. Esse que tem consciência disso, né? Os que não têm consciência já saca o carrão. No primeiro ano tá de carrão, de casa ano tá viajando, tá gastando. Então, quem está começando a empreender ou quer começar a empreender, não é que a gente quer que você fique com medo ou que você não comece, mas que você tenha consciência de que existe uma jornada para isso. E essa jornada, no começo, vai ter que colocar energia. Eu vejo o Felipe falando que dá para ter vários negócios e administrar de longe. Dá, mas o primeiro negócio vai por energia, depois você vai para o segundo, você põe energia, aí você vai saindo aos poucos do negócio. É um negócio de longo prazo. Então, igual você falou, muita gente começou a empreender, outros levam 3 anos para poder pagar essa recompensa, o negócio demora. Existem 5 fases da empresa. A primeira é a abertura, que é a fase bebezinha, que a empresa tem que ser cuidada, tem que ser trocar fralda, tem que ajustar. Depois ela começa a andar e entra no ponto de equilíbrio. Despesa com receita está equilibrado. Depois disso vem o retorno sobre o investimento, quando está sobrando dinheiro na empresa. Depois sobrou dinheiro na empresa, você coloca alguém para administrar esse negócio. Por último, você vende ou é herdado dessa empresa. Os 5 níveis de empresa. A maioria das empresas estão na fase de bebê e ponto de equilíbrio. A maioria que tem. Então eu preciso tomar muito cuidado enquanto empreendedor para não tirar esse dinheiro do caixa e aprender a reinvestir no meu negócio. Quer crescer o negócio? Só cresce o negócio quando você vai botando mais energia nele. Aí tem gente que tem lucro, poxa, sobrou R$10 mil esse mês do meu negócio, vou pegar e vou gastar, vou fazer uma viagem. Reinveste no teu negócio para no próximo sobrar 20, e depois sobrar 40, e depois sobrar 80. Investir em estrutura, investir em gente. Aí você falou um negócio sobre, na empresa, o funcionário olha para o chefe e pensa, estou enriquecendo ele. Aí tem que fazer um trabalho muito forte dentro da empresa de conscientizar o colaborador que ele está trabalhando primeiro para atingir os sonhos dele, atingir os objetivos dele, pessoais, e depois isso é uma consequência de ajudar a empresa. Se ele não tiver essa consciência, qualquer coisa que você fizer ali, que você comprar, a pessoa vai olhar e falar, não, estou deixando ele rico. Ele vai viajar e eu estou trabalhando, eu fico me lascando e ele está lá aproveitando. Por falta de comunicação interna dentro da empresa, por falta de uma cultura, por falta de um posicionamento. Eu li que o empreendedor brasileiro trabalha, em média, 8 horas por dia. Mentira.
Conte. Nunca na vida, 8 horas por dia. A média? Será que não é por isso que a gente tem tantas empresas quebrando? O empreendedor, se ele faz isso, ele não é empreendedor aí. Você entendeu? É. Ou seja, ele talvez mudou de status, né? Uma pesquisa agora que saiu, tá no exame inclusive, ele mudou de status, ele foi para empreendedor, mas a cabeça dele ficou no CLT. Como CLT. Então ele quer, o que é essa liberdade, Felipe, que ele quer e que não existe no empreendedorismo? Jogamos limpo, né, conscientes. Vamos lá. Empreender. Quem é empreendedor de fato, a cabeça é o tempo todo empreendendo. Tem tempo com a família? Lógico que tem. Eu tenho tempo com a família. No meio da semana eu posso tirar 3 dias, terça, quarta e quinta e sair. Mas eu tenho a mentalidade de sempre resolver problema, e hoje eu tenho time para resolver para mim. Então eu estou num outro jogo. Então tem fases. Você que pensa que é só 8 horas trabalhando, e depois dessas 8 horas? E o negócio? Quem que toma conta do negócio? O negócio não para. O negócio ele continua 24 horas rodando. O empreendedor trabalha 16, 18, 19, 20 horas por dia. Empreendedor raiz mesmo. Agora essa mentalidade que eu abro a empresa 7, 8 da manhã e fecho 6 da tarde e acabou. Não sei o que esse empreendedor está fazendo, onde foi essa pesquisa, como é que foi isso aí. O seu negócio não cresce. Para crescer o negócio, eu preciso às vezes varar a madrugada para fazer o negócio acontecer. Isso vai ser sempre? Não, são fases. Tem que entender o seguinte, existem fases. Fase de começo de negócio, eu vou botar muito mais energia. Fase de que eu vou dar um salto no meu negócio, vou fazer um investimento, eu vou colocar mais energia. E dentro dos meus momentos, eu tenho momento lá que eu posso ficar 30 dias longe. Eu fico 6 meses sem vir para Sinop. E os meus negócios acontecem aqui, 6 meses sem vir. Por quê? Criei processo, gestão, coloquei gente, mas lá no começo eu ficava sentado no balcão, vendo meus clientes chegar ali no coworking, para entender como é que funcionava a comunicação deles ali dentro, como que funcionava o comportamento deles ali, e ralava, ficava até madrugada para fazer o negócio funcionar, e eu passo essa responsabilidade para outras pessoas. Perfeito. E se você tivesse que escolher um único tema para você desenvolver durante todo o dia, só um tema para desenvolver que garantisse o resultado de um negócio, que tema você escolheria? Dentro da empresa? Para treinar colaborador? Não. Você está lá com um monte de empreendedor, mas você tem que escolher um tema. Um tema para você discutir o dia todo. E esse tema vai fazer uma transição, uma transformação nesse negócio. Que tema você escolheria? Liderança. Por quê? Porque liderança vem antes de gestão. Liderança está relacionada a pessoas. Gestão está mais relacionada a recursos, a processos. E uma empresa, a principal peça de uma empresa são as pessoas, as principais peças. Então, eu trabalhar liderança, questão de mentalidade, de comportamento, de crenças, porque é isso que faz a empresa ter o resultado. A cultura de uma empresa, ela está condicionada também à forma como o líder toca essa empresa. Então, todo o resultado de uma empresa, ele acontece por conta desse contexto cultural. Então, trabalhar a liderança dentro de uma empresa é a principal peça. Eu ter bons líderes e ter esses líderes enfatizando as importâncias, os valores, a cultura da empresa com os liderados, e aí depois eu organizo o processo. Primeiro eu preciso de liderança e depois eu vou organizando a gestão. Brasileiro tem muita dificuldade de fazer parceria e sociedade. O que você pensa disso? Parceria e sociedade. A pessoa, primeira coisa, precisa ter alguma coisa diferente de você, complementar. Quer ter sócios ou parceiros? Busque algo complementar ao que você é e que você faz. Eu não sei por que essa questão se é por conta da nossa cultura no Brasil, de ter sociedade, de um querer passar a perna no outro, querer um jeitinho fácil, entendeu? Tem essas questões, né, de ter inveja e tal. Eu não sei se isso deve ser cultural do brasileiro. O que é bom de uma sociedade? Energia, troca de energia. Eu gosto de ter gente próximo de mim, como sócio, que tem elementos que eu não tenho, que seja melhor do que eu em coisas que eu não sou. Porque eu não quero ser bom em tudo. Eu quero conhecer de tudo, mas eu quero ter pessoas melhores do que eu fazendo outras coisas. Então eu busco sócio, busco parceiros que são melhores que eu em outras coisas, pra gente trocar energia. Quando troca de energia, acontece o quê? Uma explosão. E aí isso faz o negócio crescer. Porque quando você é solitário, você fica sozinho, você não tem com quem conversar, com quem você trocar suas frustrações, com quem você trocar suas ideias, e aí você acaba ficando refém dos seus próprios pensamentos negativos, e aí você não consegue colocar energia para alavancar seu negócio. Quando você tem alguém para dividir carga, ou para dividir ideias, você desenvolve muito mais o negócio. Aí você deixa de ser soberano, né? Você precisa deixar seu orgulho de lado também, o ego de querer saber tudo, de ser o líder que sabe tudo, é a pessoa que sabe, autocrático, para que você possa compartilhar.
né? Aí entra o empático. É empático. Aí quando sai o autocrático e entra o empático. Aí quando você tem esse comportamento, essa mentalidade de soberania, cresce. Tem empresa que cresce. Chega só num patamar. Só que, e daí? E daí pra frente? Se você sair da empresa, a empresa acaba. Essa empresa, as outras pessoas não têm nem interesse em comprar, porque você só tá na sua cabeça, é você que toca esse negócio, não tem nem valor de mercado, se for pensar assim. Então, o que é a mentalidade do Felipe Sintra? Eu quero ter gente melhor do que eu para fazer as coisas. Eu coloco lá, faço. Eu não quero ser o melhor em tudo. Então, essa mentalidade é uma mentalidade de crescimento. De dar oportunidade, de multiplicar talentos. Dentro de uma empresa precisa ter multiplicação de talentos. Para quê? Para que a empresa não seja refém de uma pessoa só. Poxa, aquela pessoa saiu, tô na padaria, o padeiro saiu, acabou a padaria. Ninguém mais sabe fazer o pão. Você acha que esse modelo CLT de trabalho que a gente tem no Brasil hoje vai permanecer por quantos anos? Pelo Brasil vai permanecer muito tempo ainda. Se for depender de Brasil, de Constituição, de governo que a gente tem, por muito tempo. É algo que eu sou a favor. Por que não funciona para você? Por que você acha que não funciona? É muito restrito. E o que mais restringe é a mentalidade da pessoa. Porque na legislação tá de tal hora a tal hora. E ela nem se preocupa em se desenvolver. Acaba limitando a pessoa dela fazer um negócio como se fosse um robô, uma máquina. É muito mais sobre limitação mental do que limitação de legislação, sabe? Que condiciona e educa a pessoa a não se desenvolver. O modelo CLT faz com que as pessoas não busquem se desenvolver, não busquem prosperar, não busquem se desenvolver intelectualmente, melhorar emocionalmente. E aí, isso pra mim é inviável. Eu quero gente que o quê? Que pense fora da caixa. Eu quero gente que quer crescer, gente que quer se desenvolver, aprender coisa nova. E o modelo CLT condiciona a pessoa a ficar fixa naquele negócio, sem buscar um crescimento, sem sair da bolha, sem se desenvolver. Para mim, o maior limitante, o maior limitador do modelo CLT é que a pessoa vende hora, ela não vende solução. Porque ela tem uma mentalidade que ela vende a hora. Então, ela vendeu a hora, ela entregou a hora. E a mentalidade de quem cresce, até mesmo dentro das empresas, ela não vende hora. Então, ela não está preocupada com o tempo. Ela está preocupada com a solução. Então, é aquele colaborador que muitas vezes os outros acham que ele é o puxa-saco, né? Que ele é a pessoa que, poxa vida, esse cara aí cresceu porque ele é puxa-saco. Não, é que ele entendeu que mesmo tendo um contrato CLT, ele vende solução, ele vende informação, ele vende solução de problema, ele vende inovação, ele não vende a hora dele. E automaticamente, quando ele se posiciona assim, ele vira um empreendedor dentro daquela empresa. Intraempreendedor. E automaticamente, ele constrói uma possibilidade diferente de relacionamento dentro daquele negócio. E ele sai na frente dos outros, disparado. Agora, o modelo que tem condicionado de CLT faz com que as pessoas só vendam hora. Isso é muito triste. Por quê? Porque a pessoa não se desenvolve. Aí ela fica reclamando, poxa, só ganho tanto de salário. Você quer aumentar? Quando as pessoas falam, eu quero um aumento de salário. Beleza, que aumento de salário, tudo bem. O que você vai fazer para aumentar? O que você vai gerar de resultado para aumentar? O quanto você está disponível para assumir responsabilidade? Qual é a responsabilidade que você vai assumir para você receber mais? Poxa, o meu patrão recebe muito, ganha muito dinheiro. Está disposto a assumir a responsabilidade dele? Está disposto a assumir os riscos que ele assumiu? Toma os riscos. Quer receber? No mundo é assim. Você quer receber mais, quer ganhar mais? Assuma mais risco. Você quer ter mais dinheiro na sua conta? Assuma mais responsabilidades. Quem não quiser a responsabilidade, quiser só o resultado final, não vai ter êxito nisso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro de companhias que você acompanha, que você já treinou um monte de gente, o que é o principal ponto que desengaja o time? O que faz o time ficar solto, assim, dispersar? É uma política que não é clara sobre regras e direcionamento. Injusta, digamos assim. Quando uma empresa cresce, ela precisa organizar, porque é muita gente. Então, ela precisa ser muito organizada com relação a critérios, regras. O forming dela tem que ser bem feito. Regras. Uma empresa, o que vai desengajar lá não existe, em empresas grandes não existe a condição de um é diferente do outro, ela precisa ser igual em todos os momentos. A partir do momento que ela começa a dar um direcionamento diferente para algumas pessoas, para um setor, para outro não. Abrindo brechas nesse sentido. Ela tem que ser rígida com as regras.
Ela tem clareza das regras, tem que ser rígida com as regras. E muitas vezes ela perde pessoas extraordinárias no resultado porque infringiu uma determinada regra. Mas esse é um dos fatores, porque as pessoas já têm tudo dentro daquela empresa. Uhum. Elas têm tudo muito organizado, elas têm treinamento, desenvolvimento, ótimos salários, oportunidade de crescimento, elas têm tudo. Elas têm um apoio extraordinário para crescer ali dentro. Só não cresce quem não quer mesmo, sabe? Quem não tem um script de vida profissional. E aí, o que a empresa tem que cuidar? Ela tem que cuidar muito com relação a ser justa. Se abriu brecha, você acredita que isso gera o quê? Uma insegurança? Gera um não pertencimento? Gera descrença. Uma descrença. Por exemplo, você foi promovido, mas as regras que foram utilizadas para ti não são utilizadas para mim. Então, logo eu penso, poxa, eu estou construindo uma carreira num lugar que eu não sei se isso vai acontecer comigo. Gera uma certa instabilidade, desconfiança. Então, na verdade, em qualquer empresa, inseguro, o que desengaja qualquer equipe é desconfiança. Você deixa de acreditar que aquela empresa é a empresa que vai te levar para onde você quer. Você deixa de acreditar que aquele líder é aquele líder que vai te levar para onde você quer. Você deixa de acreditar no crescimento, nas políticas daquela empresa. Então, quando você vê que o discurso diverge da realidade, é o que desengaja. Você desconfia, você não confia mais naquele negócio. Aí você está fora. Muito bom. Né? Isso acontece. Em algumas empresas acontece. Às vezes por descuido. Né? Descuido do líder. Às vezes por conta até mesmo do perfil. Às vezes a gente tem um perfil, por exemplo, de liderança, que o líder é muito impulsivo e ele compartilha tudo o que pensa, tudo o que sonha, né? Sai falando, um vendedor de ideias. No entanto, a operação ela demora para acontecer. Né? Aquilo que ele pensa, aquilo que ele cria, às vezes ele volta atrás, não dá seguimento em projetos, então ele gera desconfiança, começa a fazer uma coisa e para. Agora a gente vai treinar vocês. Faz um dia de treinamento, não dá continuidade. Aí o time enfraquece, cai a energia. Porque ele desconfia. Né? E para fazer o time ficar mais engajado, o que um líder tem que colocar assim, a principal coisa que ele tem que fazer para o time se manter engajado por muito tempo? Proximidade, vínculo, proximidade. As relações precisam ter proximidade e confiança. Então, se eu tenho proximidade, eu entendo o que é importante para essas pessoas, o que elas estão buscando no meu negócio. Eu entendo quais são as suas fraquezas, quais são as suas forças, o que elas fazem bem, o que elas não fazem bem, quais são suas dificuldades. Eu tenho proximidade, eu entendo. Então, eu consigo ser empática com a perspectiva de vida das pessoas. E eu consigo trazer essas pessoas. Tem um livro, na verdade um documentário que se chama Endurance. Né, que para mim é um dos documentários sobre liderança mais incríveis do mundo. Legal, vou anotar aqui, quero ver depois. Na verdade, ele foi fracassado essa expedição, né, para a Antártida, mas ela é tão preciosa porque esse líder, ele realmente era um líder. Então, por exemplo, ele percebia que aquele dia, aquela pessoa, ela não estava bem. Mesmo que ele não gostasse, mesmo que essa pessoa tivesse feito algum desaforo para ele, ele chamava para dormir próximo a ele, da cama dele, né, lá onde eles ficavam dentro do barco, né, próximo a ele para ele poder conversar. Então ele não deixava ninguém, então ele tinha proximidade, a intimidade, vínculo com as pessoas. Então ele não largava ninguém e ele pescava um por um. Né? Então, às vezes no corre-corre, o líder tem tantas atividades que ele não tem esse tempo para gerar essa proximidade, que faz com que a pessoa se sinta, poxa, valorizada, pertencendo. Poxa, meu líder gosta de mim. Porque no fundo, tudo que a gente quer é ser aceito. Reconhecido, valorizado. Então, uma forma de ajudar o líder a fazer isso é colocar como uma tarefa na rotina dele. De reconhecer alguém, de lembrar de alguém, de chamar alguém para conversar. Que no dia a dia acaba passando. Então colocar como uma tarefa, um alarme, um lembrete, alguma coisa nesse sentido, para estar ali, se todo dia ou 3 vezes na semana, uma vez na semana, tá puxando alguém do time para poder fazer esse reconhecimento, para poder fazer esse feedback, para poder estar mais próximo. Então eu entendo assim e gosto de usar isso e ensinar isso. De que puxa as pessoas. Poxa, mas eu esqueci. Coloca um lembrete. Isso tem que fazer parte da sua rotina, se você é líder. Mas mais uma pergunta agora. Nesse quesito, preciso de reconhecimento, trazer as pessoas para perto. E o dono da empresa pode ter amizade com o funcionário? Com o colaborador? O que você pensa sobre isso?
Depende do escalão, assim, do nível de maturidade, né? Eu acredito que não interfere, porque a gente vê muito isso. Na verdade, depende do que as pessoas entendem por amizade. Amizade é sair, né, tomar cerveja, é compartilhar, ir nas mesmas festas, ou amizade é ter uma afeição, um respeito, uma admiração, uma troca, né? Então, os assuntos vêm de todas as formas, né? O líder tem muito medo de abordar as pessoas, elas trazerem assuntos pessoais para dentro da empresa. Sempre elas estarão trazendo, porque elas não mudam, elas não conseguem tirar, né, a vida pessoal delas e vir trabalhar. Não existe isso. Então, ou você as ajuda também, e talvez essa seja uma das maiores missões, né? Fora da empresa, né? Dos problemas de fora, ajudar eles a resolverem. Porque... o que eu vejo é que as empresas que têm mais engajamento são empresas mais humanizadas. Então, nesse escopo de amizade, então, diríamos, entende? Agora, depende, porque conforme a intimidade dessa amizade que se tem fora, a qualidade dessa amizade, a partir do momento que você perde a liberdade de conseguir ser profissional no momento que você precisa, talvez não seja tão... Essa é a palavra, liberdade. Legal, né? Liberdade. Cuidar com a liberdade que se é proposta, que você deixa a pessoa ter, né? Então... E também tem outra coisa, né? A pessoa começa a criar uma expectativa de que você vai ser sempre aquele amigo. Em alguns momentos você é que nem pai e mãe, né? E parente, trabalhar com parente, então. Eu acho que 90% dos problemas das empresas, que são familiares. Em 90% familiares no Brasil, é o parentesco. De não saber dividir, de não saber separar. Pensa comigo, qual que é a família funcional que você conhece? Que não tem problema entre as pessoas? Nenhuma. Então tá, e leva isso para um negócio. E piorou. aí entra dinheiro na jogada. Entra dinheiro, entra interesse, entra ego, entra necessidade de aprovação, necessidade de reconhecimento. Aí entra o quê? Você não consegue falar para as pessoas o que elas precisam mudar. Porque, poxa, é meu irmão, é minha mãe, é meu esposo, é minha esposa. Eu não aceito o que o meu irmão falou para mim. Não aceito que o meu irmão fale assim comigo. E às vezes é você que é o problema da sua empresa. E aí o seu irmão que trabalha com você precisa te falar isso. Então, essa liberdade, né, porque o segredo do negócio é essa autoconsciência. Sabe? Sabe quando você... Não sei se você percebe isso, mas eu estou estudando muito sobre isso. Essa autoconsciência de, tá tudo bem, eu falho, essas são as minhas falhas, eu erro, esse foi meu erro, eu sou bom nisso, eu sou ruim nisso, puxa, eu sou péssimo nisso, puxa, nossa, que decisão errada que eu tomei. Essa liberdade que as pessoas têm de te informar, né, de te dizer, olha, você não faz bem isso, você não tomou uma boa decisão. Isso sustenta um negócio, porque a partir do momento que as pessoas tomam essa consciência, Felipe, ela troca, ela muda a estratégia, ela evolui, ela busca alternativa. Agora, se você está sempre com o pé atrás porque você é perfeito, o erro continua. Eu gosto muito disso. Uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar dentro da empresa é sobre isso, sobre a percepção que a pessoa tem sobre ela mesma e sobre o ambiente onde ela está inserida. Porque isso faz total diferença na hora de fazer um negócio acontecer. Então, errou, todo mundo erra. Poxa, tomei a decisão errada. E daí? E pelo menos eu testei. Errou, vou corrigir. O que eu posso aprender com esse erro? Eu trago uma frase que eu gosto de falar muito: prejuízo é lucro. Por que prejuízo é lucro? Se deu errado, se deu prejuízo, o que eu posso tirar de aprendizado? Poxa, tá tudo errado, deu um monte de coisa errada. O que você tem controle sobre isso? Não, você tem controle do quê? Antes de não ter feito ou de ter feito diferente. Mas depois que aconteceu, você tem um controle de quê? Ou alimentar isso, ou pisar nisso e tirar aprendizado e ir embora. Só que a maioria das pessoas, com o erro, com a falha que tem, ela fica retroalimentando aquilo. Uns ficam se culpando, outros não aceitam que errou e fica alimentando isso negativamente. Isso interfere na vida pessoal e interfere na empresa. Toda empresa é reflexo da mentalidade do dono. Se a mentalidade é de vitimismo, se a mentalidade é de culpa, tudo isso vai ser levado para o seu negócio e os seus funcionários vão se alimentar disso, porque isso vem de você. Então eu preciso trabalhar a mentalidade do dono, eu tenho que trabalhar essa consciência, autoconhecimento para poder melhorar na minha liderança, para eu não alimentar negativamente meu time. Porque se a minha cabeça é uma cabeça fechada e com pensamentos negativos, o meu time vai se alimentar disso. Agora, se a mentalidade é outra, por exemplo, lá no nosso ecossistema, a frase que o Pablo muito fala, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada.
Ou seja, isso faz parte da nossa cultura. Não existe desculpa. A gente tem que achar uma solução. Se você não sabe, procura quem sabe. Se você não dá conta de fazer, pede ajuda para os outros. Mas nunca fica se alimentando de algo que não dá. Não existe pra gente não dar. A gente faz acontecer de alguma forma ou de outra. Vai até o negócio funcionar. Olha, você trouxe uma coisa espetacular, que é princípios. Eu vou falar um pouquinho sobre isso e depois eu quero que você fale para mim quais são os 3 princípios que você acredita que são os responsáveis pelo sucesso desse ecossistema que você está inserido hoje. 3 deles e por quê. Mas as pessoas sem autoconsciência, elas não têm clareza dos seus princípios, né? E elas quando precisam definir os princípios, as empresas não têm seus princípios claros e por isso tem os conflitos. Porque quando um princípio é claro e ele é um princípio, e ele é um princípio para você, né? Essa é a maior dificuldade da implementação da cultura. Que não é o que você quer que seja implementado, você é a cultura e muitas vezes você não tem esse princípio que você precisa implementar. Então, uma hora você está aqui na plateia, mas outra você está no palco. E na hora que você está no palco, o empreendedor está no palco, as pessoas estão te olhando para ver se você tem esse princípio e muitas vezes você não tem esse princípio. Então, aí vem a liderança pelo exemplo, a cultura pelo exemplo, né? Aí não adianta a gente querer falar, mas a gente não conseguir fazer. E outro ponto interessante é que quando as empresas buscam um modelo de cultura, elas buscam aquilo que está fácil ali no Google. Ah, olha a empresa tal, da China, do Brasil e tal, que tem esses princípios aqui. Só que esses princípios funcionam para aquela empresa. Mas para o seu plano estratégico, para a sua região, para a mentalidade das pessoas que trabalham com você, os princípios podem ser outros, né? Então, as pessoas querem muito copiar e colar. Não funciona. E não funciona. Isso tem que ser da essência. Tem que ser da essência. Por exemplo, lá... E você tem que acreditar, né? Tem que acreditar e viver. Então, vamos colocar lá algumas coisas que são enfatizadas, são vividas e faz parte da cultura. Amar Deus sobre todas as coisas. Primeiro vem o reino. Pronto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, família. Inegociável. Honestidade. Inegociável. Multiplicação de talento, ensinar outras pessoas, isso é obrigatório, tem que ser feito isso, a gente faz isso, a gente vive isso, a gente acredita que isso ajuda a evoluir não só a empresa, mas todo o ecossistema de pessoas mesmo, do ser humano, né? E empreendedorismo. Então, a gente incentiva as outras pessoas a empreender. E o empreendedorismo muda vidas, o empreendedorismo muda o mundo. Então, a gente tem isso como algo que faz parte da nossa cultura, né? Sempre baseado no quê? No reino, sempre baseado em quê? Em Deus. Nós somos cristãos, a gente acredita. E isso é vivido, a gente tem um ritual. Toda segunda-feira tem o chamado de primícias, que é como se fosse o culto. A gente vai ler a palavra, a gente vai estudar o evangelho, a gente vai louvar. Então, isso é inegociável. Então, quando você tem isso firme, você pratica e as pessoas que estão dentro do ecossistema, aquelas que não querem, elas vão sair, elas vão se expelir automaticamente ou quem está lá dentro vai expurgar ela. Porque a gente não troca isso. Não troca esse lifestyle, não troca esse estilo de vida, entendeu? É um lifestyle. Então, esse lifestyle a gente não troca por nada. Você transforma o seu princípio em cultura. Transforma em um que é o estilo de vida, né? E tem pessoas que não vai rolar mesmo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Elas têm outros, né? Mas aí vai para outro lugar, né? Perfeito. Vendas. Vendas. 3 coisas básicas que os empresários não fazem, mas que se fizessem, teriam um resultado 20 ou 30% maior do que tem hoje. Primeiro e principal, pergunta. Não faz pergunta para o cliente. Já chega derramando um monte de informação, não pergunta nada sobre o cliente. O cliente chegou, vou dar um exemplo aqui. Esses dias alguém me chamou no direct e me chamou para oferecer um serviço. Me chamou umas 5 vezes no direct, eu não respondi. Na 5ª vez eu falei, essa pessoa é persistente, então eu vou responder ela. Respondi e falei, tá bom, eu vou te ouvir, quero saber o que você tem para mim. Ela tem uma solução para você com relação a vendas. Treinamento de time de vendas e tal. Falei, beleza, quero saber o que vocês têm diferente aí, se vai fazer sentido para mim. Marquei a reunião, fui para a reunião. No começo da reunião, a pessoa que veio me atender era uma outra e ela começou a fazer um monte de pergunta para mim sobre o meu negócio e tal. E aí logo no começo eu falei, ó, seguinte, vocês marcaram a reunião me oferecendo um serviço, então eu quero primeiro saber quem são vocês, o que vocês fazem, qual que é o negócio de vocês, qual que é a solução que vocês têm para saber se faz sentido para mim. A partir disso eu vou te responder as perguntas que você quer. E a pessoa que estava me oferecendo,
ela não conseguiu sair do escopo dela, porque ela tem um script. Um script de perguntas, perguntando pra mim. E aí ela continuou fazendo pergunta. Eu falei, eu não vou te responder pergunta, eu preciso saber quem é você. Como é que eu vou abrir o meu leque pra você se eu não te conheço, eu não sei o que você vai fazer, eu não sei nem se a sua solução serve pra mim. Se não servir, a gente encerra a nossa conversa aqui. Ele não conseguia, ele continuou perguntando, eu respondi umas 5 perguntas pra ele. Chegou no final, eu falei, é o seguinte, a partir de agora, se você me explicar quem é você, o que você faz, a gente continua, senão a gente para por aqui. Ele ficou todo desconcertado e falou, não, nós somos uma empresa, a gente presta serviço de recrutamento e seleção para o seu time de vendas, treinamento para o time de vendas e gestão do time de vendas. Eu falei, opa, se você tivesse me respondido essa 20 minutos atrás, em 10 segundos eu já sabia o que você fazia, você não me respondeu, então vou te explicar daqui para frente. Você quer oferecer para mim um serviço? Primeiro me explique quem você é, eu ainda preciso de mais respostas suas e depois eu te respondo as perguntas. Ele falou, eu não posso, eu tenho um script para seguir, eu não consigo dar continuidade. Eu falei, então é o seguinte, você quer me ensinar a vender, só que você em nenhum momento parou para entender o que eu quero. Eu não fui atrás de vocês, foi vocês que vieram. Se você veio, você tem que me explicar sobre o seu negócio e depois eu te entrego informação. Então, a primeira coisa com o cliente é fazer perguntas. Perguntar para o cliente o que realmente faz sentido para ele, o que ele quer, perguntar da vida dele para saber o contexto daquela pessoa. E aí eu inseri o meu benefício, inseri a minha solução e não o meu produto. Então, o primeiro ponto é pergunta. Nesse caso, eu falei para ele, você pode me responder sobre quem vocês são, me explicar mais sobre a sua solução? Não, não posso. Eu falei, então, muito obrigado, vamos encerrar a reunião por aqui, porque não faz sentido. Você vai fazer uma entrevista, ele quis me fazer uma entrevista. E não quis saber o que eu queria sobre ele. Então, se eu não dou chance para o meu cliente de entender mais sobre o que ele quer, fazendo perguntas para ele, fica muito mais difícil de eu vender para ele. Então, primeira coisa, aprender a fazer perguntas. Esse é o primeiro ponto. O que mais você perguntou? Três. 3 pontos. Tá, primeiro eu tenho que saber fazer pergunta para o cliente. Depois, eu preciso, fazendo as perguntas, saber me comunicar de acordo com o que ele quer. A comunicação, tem que acertar na comunicação. Tem gente que vai oferecer uma coisa, você vai comprar um apartamento. A pessoa quer um apartamento próximo da escola do filho. E você oferece para ela próximo do parque, que é muito bonita a vista do parque. Não faz sentido para ela. Então, eu preciso comunicar de acordo com o meu cliente. Terceiro, eu coloco canais de contato. Eu preciso ter múltiplos canais de contato com o meu cliente para vender mais. Quero vender mais? Mais canais de contato com o meu cliente. Perfeitamente. E muito comum, né, que as empresas também não têm organizado o seu processo de venda de maneira geral. Logo, eu vejo que os vendedores, eles não precisam de script, eles precisam da habilidade. Para sair saber sair do aperto ali. Ele não soube sair, esse rapaz, por exemplo. Porque as pessoas, elas não sabem pensar vendas. Né? Ou seja, elas precisam de um script. Ou seja, o empresário precisa entender isso também. Que as pessoas não foram feitas, principalmente o contato humano, para robotizar nada. Elas vão usar a tecnologia em um determinado contexto para favorecer esse processo de vendas, mas o que o vendedor precisa é ser habilidoso, ter essa habilidade, né? Ele precisa saber pensar, ele precisa saber criar, tomar uma decisão, articular perguntas, né? Uma coisa, entender de gente. Entender de gente. Esqueci de falar. Entender de gente, de comportamento humano, de como o cérebro funciona, de como é o comportamento de consumo do seu cliente. Eu preciso entender disso. Entender de contexto histórico e cultural, de como as pessoas vêm consumindo, como que as pessoas consumiam antigamente, como é que vem mudando. Quando eu entendo isso aí, porque existe uma padronização, um certo padrão de forma de consumo. A gente mudou o meio de consumir, mas existem algumas coisas assim que eu trago lá de 100 anos atrás, que se eu implementar hoje, eu consigo vender gatilhos mentais com relação a isso. Então, entender de ser humano é a habilidade de fazer pergunta e entender de gente. E como começar certo? Começar certo um negócio? Começando. Primeira coisa, você dá o primeiro passo. Com responsabilidade, lógico, né? Porque a gente fica esperando o seguinte, eu preciso estar num ambiente favorável, eu preciso ter a conexão, eu preciso ter clientes. Eu acho que é o seguinte, se você tem no seu coração de começar um negócio, comece com o que você tem, no momento que você está, com as ferramentas que você tem, de maneira saudável e responsável. O que é saudável e responsável? Se eu vou começar um negócio e eu tenho lá 20 mil reais para começar esse negócio, eu não vou investir 100, tomar uma dívida de 80, se eu nunca tive nenhum amparo. Então, para começar bem, eu preciso pegar instrução para começar bem, com o que eu tenho e o mínimo de instrução necessário para começar o negócio. Eu penso dessa forma. O que você pensa sobre isso? Bom,
eu começaria como eu iniciei, né? Que quando eu fiz a minha primeira formação, a nossa formação era dividida em 6 dias. E aí, eu já tinha faculdade e tal, mas eu precisava de um método para desenvolver pessoas. E eu fui buscar esse método. E esse método tinha 6 dias. Nos primeiros 3 dias, falei, puxa, isso aqui é incrível, gente. Isso aqui eu não posso perder tempo, porque lá na minha cidade as pessoas não sabem disso. Olha o que eu acabei de descobrir. Isso aqui é ouro, é maravilhoso e tal, né? Aí, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz lá mesmo no curso foi colocar uma tarefa, né? Qual era a tarefa? Eu vou visitar uma pessoa e eu vou oferecer esse serviço gratuitamente para ela. Porque se ela gostar, eu tenho certeza que ela vai me indicar. Então, a minha primeira preocupação ao abrir o meu negócio nem era faturamento. Era, não, eu vou fazer com que aquela pessoa goste do meu produto a ponto de ela me indicar. E aí, na segunda-feira, eu liguei para essa pessoa. E eu não precisei de cartão. Quantos alunos como eu se formaram? Mas eu não tenho cartão, eu não tenho papel timbrado, eu não tenho uma proposta, eu não sei como organizar uma proposta. Então, é ir, como você falou, começar. É ir com 90% de chances de dar errado, mas você acreditando nos 10% que pode dar certo, né? E aí eu cheguei lá e falei, eu liguei, na verdade, falei, acabei de descobrir um negócio. E você que é uma pessoa que gosta de treinar a sua equipe, você vai amar isso, eu preciso te mostrar. Você pode me receber aí? E aí eu fui lá, e aí eu falei, eu nunca fiz, mas funciona. É um método assim, assado, que está nos maiores países do mundo, é comprovado, tô tirando a certificação. Mas eu te garanto, o trem é bom, porque eu fiquei apaixonada. E fui mostrando, eu estava tão apaixonada por isso. Você vendeu a sua paixão. Nossa, eu vendi a minha paixão, enquanto empreendedor não é assim, vende a paixão, né? Aí ele falou assim, mas eu falei, eu gostaria de fazer esse processo contigo. E aí, se você gostar, a gente fica sem compromisso, mas eu quero fazer esse processo com você, pra você conhecer, porque é fantástico. Vai ser a coisa mais maravilhosa, você vai ser o primeiro na cidade que vai ter isso. Porque aqui não existe. É maravilhoso isso. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas eu não quero fazer, não. Aí eu... Você foi todo empolgado. Frustrou. Aí ele falou assim, eu não quero fazer somente eu. Eu quero que, se você tá me falando que é bom, eu tô vendo que é bom. Eu quero que todas as pessoas da minha equipe façam isso. Uau. Aí eu falei, poxa, mas quantas pessoas são? Ele falou, bom, vou contar aqui. Ele falou, quer saber? Eu vou chamar o meu sócio. Fulano, vem cá. Quantas pessoas tem na sua equipe? Tô vendo um negócio aqui com a Veridiana. Tantos, tá. Deu 49 pessoas. E era individual? Individual. 49 clientes, né? Tanto que quando eu chegava em São Paulo e falava, eu tenho 49 clientes, eu falava, nossa! O que você fez? Você tem 49 clientes, né? Aí ele falou, quanto custa? Eu não sabia nem quanto eu ia cobrar, sabe? Então, eu vejo que as pessoas esperam muito e elas não focam no processo, nessa entrega, no pagar o preço. Gente, quantas palestras eu fiz de graça? Eu ligava, ou eu ia visitar uma empresa, sabe o que eu falava? Mas a gente não tá precisando. Eu falei, mas você não tem nem um líder problemático assim aqui, que assim, se eu desse algum tipo de resultado, se eu mudasse alguma coisa, pelo menos você conheceria o meu trabalho? Sempre tinha. Só que a pessoa, quando ela via essa minha disposição, ela falou, não, Veridiana, mas então vamos fazer o seguinte, você cobra o mínimo. Qual que é o mínimo para fazer o trabalho? Palestras. Eu falei, vou fazer uma palestra aqui, gratuita. Aí se você gostar, um dia pelo menos você conhece meu trabalho. Então, eu acho que empreender começa em vendas. Né? De alguma maneira... Você vender a sua solução, vender alguma coisa. Não vender o produto, mas vender a transformação que aquilo pode causar. E você tinha perguntado, como começa? Começando, dando o start, né? Testando. E eu acredito muito que você fazer aquilo que você acredita, aquilo que você conhece, minimamente, aquilo que você sabe fazer, ou se você não sabe, vai empreender no negócio de outra pessoa antes. Passa uma temporada no negócio de outra pessoa, vai ficar lá 3, 6 meses no negócio de alguém, seja um intraempreendedor, aprende, você vai ser remunerado por estar dentro daquela empresa, você vai ajudar a empresa a crescer e depois você sai e monta o seu negócio com mais bagagem. Porque tem gente que fala, não, eu quero montar minha loja de roupa, quero montar minha lanchonete. E nunca trabalhou dentro de uma cozinha. Não sabe como é que funciona um processo de uma cozinha, de uma lanchonete. Vai montar um negócio só porque tem dinheiro e tem um sonho.
a chance de frustração é muito grande. Então, se tiver oportunidade, trabalha no negócio de alguém, se coloca lá como funcionário, aprende e depois sai pra você empreender com mais segurança. Aprender um negócio novo, quer testar? Testa. Mas não, preciso ter mais horas. Poxa, eu preciso fechar o primeiro cliente. Poxa, eu preciso fazer mais um curso para depois fechar um cliente. Como é que eu vou chegar lá em Sinop se ninguém nunca viu isso? E se eu acabei de aprender, como é que eu vou ensinar alguém? A maioria das pessoas tem isso na cabeça. Inclusive, quando eu fui fazer uma pergunta no curso, ergui a mão, me perguntaram, de onde você é? Sinop. Eu falei, mas meu Deus do céu, como que você vai vender isso lá? Povo... Eu falei, eu é que vou vender isso lá. Não tem ninguém fazendo isso. Vai ser ótimo para mim. E realmente tem a lei do marketing, o primeiro princípio das leis do marketing é quem chega primeiro bebe água limpa, né? E você foi pioneiro nisso. Né? Então tem sempre esse registro, essa memória. Nessa posição tem essa memória, isso é muito bom. Inclusive, isso é uma das características lá dos bilionários, né? Eles são inovadores. Eles foram os primeiros em alguma coisa, né? Na empresa e tal. Mas um outro ponto importante que você trouxe, vamos ver se a gente tem tempo. Meu Deus, temos, né? Mãe de Deus, né? Vamos falar mais um pouquinho, vocês aguentam? Mas acho que vale super a pena. Topa? Pode ser mais um pouquinho? Um outro ponto importante é que as pessoas têm medo de vender. Né? As pessoas têm medo de vender. Por exemplo, o médico é um excelente médico, mas ele tem medo de vender. Sabe o que eu acho? Qual que é essa associação? Por que isso acontece? Rejeição. Eu acho que é muito medo de ser rejeitado. Ou inconveniente. E o conveniente gera rejeição. Se você é inconveniente, a pessoa te rejeita. Perfeito. Se você é inconveniente, a pessoa não quer, ninguém quer ninguém inconveniente. Então, no final, eu acho que é muito sobre rejeição. E está atrelado à necessidade de aprovação ou não merecimento. Né? Tem muitas pessoas que não têm coragem de vender porque não sente merecedora de entregar aquilo, ou uns não acreditam no próprio produto, mas no final eu acredito que é muito sobre rejeição, ela se sentir rejeitada. Parecer como vendedor pode ser, a gente foi educado que vender, né, a gente foi treinado que vender é algo ruim. Antigamente as propagandas de televisão, você via lá vendedor de colchão fazendo mó baixaria na televisão para vender um colchão que era resistente e fazendo aquelas falas com uma sei lá, uma ênfase muito grande, um negócio muito tipo circo, sabe, palhaçada. E eu acho que isso ficou no inconsciente do ser humano, da população, e de que vender é ruim. Vender é algo ruim. Então, ter isso de que vender é ruim, ter de que vendedor é inconveniente, gera rejeição, a pessoa não quer se sentir rejeitada, de que vender é uma profissão mais baixa, tem gente que tem isso na cabeça, né? Mas, de fato, a gente está se vendendo o tempo todo. A forma como você se veste, você está vendendo. A forma como você fala, você está vendendo. As pessoas com quem você convive também é uma forma de se vender. Quando você se relaciona com seu marido, com sua esposa, quando foi se conhecer, você se vendeu para ele, se vendeu para você. Você comprou ele, ele te comprou. Então, eu acho que a gente precisa mudar essa mentalidade. Como você falou, o médico tem dificuldade de vender ou tem medo de vender. Para crescer, eu preciso vender. Para eu prosperar, eu preciso da venda. E venda nada mais é do que relacionamento. Venda é relacionamento, é comunicação. Então, mudar essa crença. Só que para isso eu preciso ressignificar muitas coisas de que eu fui educado. Eu nasci e fui criado dentro de uma empresa e eu participei de vendas há muito tempo, né? Mas eu sempre tive uma trava, que era de relacionamento com outras pessoas, network. Porque meu pai, ele sempre foi muito fechado, e quando ele está na zona de conforto dele, que é onde ele domina, que é de negócio, ele vai muito bem. Saiu um pouco daquilo, ele já se fecha, já segura. E eu ouvi muitas vezes falar, quem fala demais dá bom dia cavalo. E vendedor fala bastante, né? Tipo assim, vendedor tem que ser comunicativo. Então eu não posso entrar nessa, quem fala demais dá bom dia cavalo, e isso é negativo. E eu era muito tímido. E eu comecei a me soltar essa timidez tem, sei lá, uns 6, 7 anos só. Eu era muito fechado. Ainda sou muito reservado, mas hoje eu precisei mudar esse meu perfil e começar a me explorar mais, me colocar em situações, em lugares onde eu precisava aumentar minha rede de contatos, e eu comecei a sair desse casulo e começar a me projetar para eu me vender. Eu precisava vender o meu negócio novo, eu precisava vender a minha habilidade de gestão, eu precisava vender a minha habilidade de liderança, e eu precisei começar a sair disso. Entendi que vender é bom, vender é muito bom. Eu não gosto de forçar, eu não forço venda nenhuma. No entanto, quem quer comprar alguma coisa minha, se eu vejo que não é o perfil, eu não vendo.
Não tô nem aí pro dinheiro dele. Eu quero o quê? Resultado na sua vida. A minha venda é para gerar algum tipo de resultado positivo na sua vida. Se eu ver que não vai gerar, eu tô fora. E aí tem gente que vende forçado. Acho que essa venda forçada é algo que deixou uma visão negativa do vendedor. Eu acho que as pessoas também podem se sentir manipulando. Isso, manipulando o outro. E Talvez quando vem um por isso. vendedor para ela, tipo, ela já vem com aquela canjice de ser lesada. Se tem um vendedor na minha porta, eu não vou atender porque ele quer tirar proveito de mim. Ou eu tirar proveito de outra pessoa. Tem um monte de gente que tem essa crença. A gente fala que é da motivação incorreta. A motivação do vendedor nunca pode ser vender. A motivação dele precisa ser servir. Se automaticamente ele servir, a venda vai acontecer. E gera uma reciprocidade. Você não precisa se preocupar. Se o teu produto ele for capaz de servir às necessidades daquela pessoa, os interesses, desejos de forma genuína, tu vai vender. É uma questão de tempo, de alinhamento. E o comprador sente essa segurança, ele sente essa honestidade, sabe? Essa parte mais genuína da venda. Então essa intenção precisa estar clara. Às vezes é regular isso internamente. Sua meta não pode ser vender. A sua meta precisa ser servir. E aí, Veri, como é que eu faço? Encontre pessoas que o seu produto possa servir. Porque pessoas existem no mundo todo. Né? Algumas pessoas, para o seu produto vai ser incrível, né, para elas. Tem gente que fala, meu produto é muito bom, mas eu não vendo. O que acontece? Está comunicando com as pessoas erradas, não encontrou a pessoa certa para o seu produto. As pessoas primeiro compram de quem elas confiam. Se você não sentir confiança em quem está vendendo, você não vai comprar. Né? E outra, eu não compro o produto, eu compro o benefício que aquilo entrega. Eu não vou na loja comprar um tênis porque eu quero colocar um negócio no meu pé. Eu quero o quê? Correr. Eu quero conforto, eu quero mais estabilidade para o meu joelho, por exemplo. Então, por isso que eu preciso fazer antes pergunta para o meu cliente. Entender de uma forma que não seja uma forma de venda, mas seja uma forma de trocar uma ideia mesmo, para a pessoa se sentir confortável, gerar confiança, reciprocidade. E aí sim, eu tenho uma solução. Poxa, eu quero a solução, como é que eu faço? Deixar o cliente pedir. E não você oferecer, mas deixar ele pedir a solução que você tem. Perfeito. É como o meu esposo tem problema na coluna e a gente foi comprar um tênis. E quando ele chegou, ele falou, eu quero ver um tênis. Né? E o vendedor olhou para ele e falou assim, esse aqui acabou de lançar. É uma inovação, é maravilhoso. Olha a cor, olha o tamanho, olha o amortecimento. Ou seja, ele em nenhum momento, né, ele estava servindo o cliente, ele estava vendendo. Teve uma empresa que eu trabalhei há muitos anos, aqui na cidade mesmo, que nós aumentamos assim durante 2 ou 3 anos consecutivamente, mas o primeiro ano a gente aumentou em torno de 180% de faturamento numa empresa que já era grande, uma franquia. Na outra empresa a gente chegou a quase 400% de faturamento e na outra empresa que estava assim no zero, a gente alavancou e igualou o faturamento das outras. Então eles tiveram um crescimento de quase 300% nas 3 unidades. Uau. Fora. E por que isso aconteceu? Não foi mérito da Veridiana, não. Isso aconteceu por um ponto muito importante. Era uma empresa odontológica. Quando as pessoas vinham para fazer um implante, por exemplo, elas se especializaram em implante. A pessoa vinha para fazer um implante, precisava de um implante do dente da frente. O dentista olhava para esse implante, fazia o raio-x tudo, passava o valor que ficaria desse implante e agendava o tratamento e começava a fazer o tratamento do implante. Só do implante? Do implante. O que mudou na venda? Nós deixamos de vender implante para servir as pessoas. Nós começamos a pegar as pessoas e fazer um check-up. A gente começou a olhar tudo o que ela precisava, o que estava bom, de uma maneira geral. Aí o que aconteceu? Um orçamento que era de R$3.000, ele passou a ser R$30.000. Mentalidade do dentista. Poxa, esse cara aqui com R$30.000, ele compra uma moto para ele não vai gastar com a boca dele. Ou seja, colocando preço no sonho do outro. E aí eu comecei a dizer, tá, mas se o dente dele for mais importante do que a moto, você não vai vender para ele? Quem disse? Né? E a gente começou a trabalhar isso, sabe? E aí a gente começou a perceber que o sonho de uma pessoa, que é quando ela vai fazer implante na boca, é um sonho da vida dela. Às vezes ela passou por coisas, né? E aí eu comecei a mostrar para eles que quando eles não ofertavam um trabalho pleno, completo, eles não estavam servindo o cliente, eles estavam vendendo. Ele veio aqui e está vendendo um implante. Mas servindo a pessoa, resolvendo uma questão
Quantas mulheres saíam de lá e falavam assim, meu Deus, a minha autoestima é outra. Eu sou uma outra pessoa. É muito emocional. Eu pagaria qualquer coisa. Eu não compraria uma bolsa, um carro, uma moto, nunca nem fui pra praia. Mas o sonho da minha vida era ter esse sorriso. Uau. Então, o empreendedor precisa olhar assim para aquilo que ele serve realmente e sabe, desenhando esse processo. E o que aconteceu? O que aconteceu? Você acha que aconteceu? Eles começaram a vender produtos completos, orçamentos de 20 mil, 30 mil. E a indicação aumenta, porque ele não vendeu só um serviço. Vendeu uma realização. Poxa, onde você fez seu dente? Nossa, eu fiz um trabalho lá com o pessoal da X Odontologia e olha como tá meu sorriso. E aí um vai indicando pro outro. E você viu? As pessoas não mudaram a condição financeira. Elas tinham dinheiro. Elas só não... os produtos e serviços não são comprados, são vendidos, né? E a crença do dentista fazia com que ele não vendesse mais. Não vendesse, porque como essa pessoa vai gastar? Olha, ela é tão humilde, né? Eu não tenho coragem de falar para ela que esse orçamento... Falei, você não tem coragem de servir ela em tudo que ela precisa? Como você se sentiria se você fosse comprar uma viagem e a pessoa olhasse para você e falasse assim, você vai para, sei lá... O lugar mais barato, o lugar mais longe da praia, tipo assim. E nunca oferecesse uma viagem internacional, uma viagem e tal. Como você se sentiria? Né? Ele tá tomando decisão pelo cliente. É o cliente quem tem que decidir. Você tem que dar as opções para ele. Ó, eu tenho isso aqui para você ficar assim. Pronto. Não quero tudo isso aqui. Aí você vai tirando. Se o cliente não quiser, você vai tirando e vai reduzindo. Mas mostra todo o leque de possibilidade. Porque nem o cliente sabe que existe aquela possibilidade. Ele vai para fazer o implante, mas ele nem sabia que você poderia fazer mais coisa por ele. E sabe, uma outra coisa perfeita, uma outra coisa que mudou completamente o cenário dessa empresa, quando ela ia construir as metas, ela tinha uma crença, tipo, janeiro não vende. E eles foram fazer o treinamento comigo em novembro. Falei, como assim janeiro não vende? Por quê? Não, as pessoas tiram férias. Eu falei, mas quem que é o teu público-alvo? Não, é funcionário, colaborador, pessoas assim. Falei assim, essas pessoas todas viajam em janeiro? Quem viaja em janeiro? Não, quem viaja em janeiro, tira férias em janeiro, quem é? Tá, pode ser que não seja. Tá, mas e qual é a meta de janeiro? Não, a gente não tem meta porque janeiro sempre foi um mês fraco. Aí a gente começou a trabalhar, por exemplo, e essa também é uma coisa interessante, né? Os empresários fazem metas de acordo com suas próprias incompetências. Tipo, ano passado, em janeiro, a gente não vendeu, então esse ano é melhor não colocar a meta. Aí eu fiz a seguinte pergunta, quantas pessoas na cidade hoje gostariam de renovar o sorriso delas? Infinitas. E por que não existe a meta? Né? Então, se tem demanda, qual que é o seu trabalho como empreendedor? Achar essas pessoas e fazê-las comprar de você. E eles faziam as metas de acordo com seus próprios princípios, ou talvez suas próprias metas, sabe? O próprio histórico. Com histórico, sem estratégia, de repente, um histórico sem colocar muita energia, e baseado naquilo você vai colocar a meta. Tem que colocar a meta ou alvo, eu gosto muito de chamar de alvo, baseado no lugar onde você está, as pessoas que estão lá e o modelo de negócio, e não baseado no que você já fez. Porque baseado no que você já fez, foi de acordo com as limitações que você tinha naquele momento. E a cada dia que passa, você pode melhorar nisso. Então, eu vendo não é baseado no que eu dou conta de vender. Eu tenho que criar meta baseado no que o meu consumidor dá conta de comprar ou quer comprar. É pensar lá, é fora da empresa e não só dentro da empresa. Porque, eu não tenho gente para poder, por exemplo, vou criar pensar numa meta, eu não tenho profissionais suficientes hoje para atender uma meta desse tamanho. Você não tem hoje, mas até você chegar lá e bater essa meta, você pode começar a trazer gente. Então, eu preciso pensar fora um pouco. E muitas vezes também, né, foi nesse caso e muitos outros, uma das coisas que a gente mais pratica quando a gente entra numa empresa que quer alavancar rápido, é a gente olhar a quantidade de vendas que são perdidas. Não sei se você faz isso, mas, por exemplo, a primeira checagem que eu faço é no que está perdendo. Porque se ele tem demanda, se ele tem captação, se ele tem cliente chegando, eu não preciso resolver esse problema agora, eu preciso resolver o problema interno. Então, a prática mais simples tá perdendo vendas? E é impressionante
que talvez ele conseguiria triplicar ou quadruplicar o faturamento só com aquilo que ele perde. Com a base que ele já tem. Com a base Tipo, que ele já de tem. 10 clientes que vêm, eu faço 2 vendas. Então, desses 8, por que não está vendendo para esses 8? Aqueles que já compraram, comprou de novo? E também outro ponto sensacional. Não cuida dos clientes antigos. Não cuida dos clientes E aí, antigos. deixa eu falar, é muito mais fácil vender para quem confiou em você uma vez do que você caçar alguém que ainda não te conhece. Então, olha para aqueles que já deram um voto de confiança e mantenha relacionamento para você vender de novo. Eu chamo de cliente CRR, aquele que compra, recompra e recomenda. Eu tenho que buscar esse tipo de cliente. E para isso, eu preciso manter um relacionamento com ele. Muita gente falando, eu preciso de cliente novo. E o antigo? Quanto tempo você não fala com o seu cliente antigo? Seu cliente antigo está comprando de outro, do concorrente. Porque o concorrente, certo, está mais presente na vida dele. Então, eu preciso aumentar a presença na vida do meu cliente, tanto do que vem a ser cliente, quanto do cliente antigo. Manter relacionamento para poder estar sempre trazendo soluções para ele. E muitas vezes também não mapeia todo o ciclo, né, desse cliente. Por exemplo, você tem uma joalheria, uma relojoaria. A Veri ou o Felipe é o seu cliente. Então, o Felipe gosta de óculos, foi lá, comprou um óculos da marca tal. Ok. O Felipe nunca mais recebe nenhum contato daquela empresa. Só que o Felipe também vai precisar de uma pulseira. O Felipe também, em dado momento, tem a esposa que faz o Dia das Mães. Tem presente pro aniversário. Pro filho, né? O Felipe tem a esposa que ele pode dar um óculos, ou tem a própria esposa que também é consumidora. E então, esse estudo, né, esse mapa, esse mapeamento, né, tem que realmente ali estão as oportunidades. Então, às vezes, a empresa cria estratégias tão fora, né, de contexto. Por exemplo, eu vejo às vezes empresas pequenas, Felipe, com poucos recursos, ela coloca um outdoor lá falando, estamos na avenida tal. Tem que rir. Puta, aí ela gastou 10 mil reais para colocar a imagem dela num outdoor e ela não fez a lista de cliente, não conversou com nenhum deles, ela não sabe quem são. Então, sabe, recurso desperdiçado. Recurso desperdiçado em vendas. Às vezes é mais simples, né? Tem que ser muito bom de gestão de recursos. Gestão de recursos é você usar o que você tem. Colocar no lugar certo, da forma certa, alimentar aquilo. E a maioria das pessoas não sabem fazer isso. É tão simples pra gente, hoje. Pra mim é muito simples empreender, tocar empresa. É muito normal. Só que o que é óbvio pra mim é novidade pra muita gente. E o empreendedor precisa entender o seguinte: eu preciso relacionar com os meus clientes internos e externos. Internos são os seus colaboradores, externos é aquele que tem um voto de confiança e te deu dinheiro. Por quê? A gente dá dinheiro para alguém quando nós enxergamos e percebemos que aquilo que ela vai entregar vale mais que meu dinheiro. A venda é isso. Eu vou te dar dinheiro naquilo que eu entendo que vale mais do que o meu próprio dinheiro. Então eu preciso trabalhar isso para essa pessoa ter essa percepção. Pô, vou comprar essa capinha de celular. Então beleza, isso vale mais que meu dinheiro, porque eu preciso proteger o meu celular. Lá dentro do inconsciente eu dou esse significado. Eu compro pela emoção e justifico pela razão. E para a gente ir finalizando, algumas perguntas aí finais. A primeira delas é: o que você acha que se as mulheres tivessem mais, elas teriam mais êxito nos negócios? Mais apoio. Mais apoio. Porque em toda a história, né? História da humanidade, tudo, a mulher sempre ficou em segundo plano. Ela vem de ficar em casa, a mulher só ficava em casa, o homem que ia trabalhar e tal. Hoje que a mulher vem tomando espaço de liderança fora de casa, fora dos filhos, liderando empresa, liderando negócios. Só que apoio, eu acho que esse incentivo ajudaria mais a mulher. Mesmo porque uma das características que mais limita as mulheres é a autoconfiança. Nós não somos tão autoconfiantes como os homens no mundo dos negócios. E isso faz com que a gente também tenha medo da responsabilidade de ter um grande negócio nas mãos. Porque a gente sabe que quando um filho fica doente na escola, o seu telefone é quem toca. É a mãe que vai estar lá. Né? O simples fato de você ter medo dessa responsabilidade faz com que você dê uma freada com relação à busca pelo sucesso, a ser mais ousada, a ser mais... Então, esse apoio do parceiro, esse apoio da família, isso ajuda nessa autoconfiança. Porque você vai gerar mais resultado, estando mais segura, né, de ter alguém te ajudando, te apoiando ali, e os resultados positivos que vão gerando mais autoridade, mais segurança. Então, eu acho que isso é um ponto
enfático nessa questão. Mesmo porque tem uma coisa interessante sobre o empreendedorismo feminino, que as mulheres, o dinheiro que como elas gastam o dinheiro do empreender delas, né? É com a família, é com o bem-estar, com a educação. Elas têm outro tipo de investimento. Gastam com o bem-estar, com a saúde dos filhos, com a educação. Então elas melhoram a qualidade de vida dos membros da família. Esse enquanto é o foco maior. Enquanto o homem já empreende, já busca outros bens materiais, a mulher é mais focada na qualidade de vida da família. Então isso constrói um lar melhor, né? Com mais possibilidades, mais acesso, não é verdade? Sem dúvida. Eu gosto muito de ter mulheres na minha equipe. Eu gosto mais de trabalhar com mulheres, na maioria das funções, do que com homem. Que eu acho mais fácil de lidar, é mais doce. E o homem... A mulher é mais sábia nas tomadas de decisão. E na maioria dos casos, das decisões, eu enxergo que a mulher é mais sábia na tomada de decisão do que o homem. O homem, às vezes, é muito afoito para mostrar que ele dá conta, que ele faz. E a mulher, muitas vezes, ela calcula mais antes de tomar uma decisão. Tem mais cuidado, mais zelo. E ela é mais dedicada também. A mulher, 80% das mulheres empreendedoras do Brasil têm nível superior. Elas são mais dedicadas e elas têm mais informação, são mais, digamos, preparadas para os cargos que ocupam. Realmente o problema está no apoio e na parte comportamental, nas múltiplas responsabilidades que ela tem medo de assumir, porque ela também faz a gestão da família e por conta realmente de, né, não conseguir assim assumir a responsabilidade, riscos, né? Imagina, tem que ser muito bem resolvida para chegar na mesa com 8 homens, né? Para fazer uma negociação importante. Então ela tem que ser muito segura de si, né? Esse é um grande desafio delas, né? Em termos de capacidade, elas são especiais, não são? São, demais. Por isso é que é um dos motivos que eu gosto de ter mulher na minha equipe. Gosto demais de lidar. E o que mais você aprendeu com o Pablo? Né? Qual foi Pablo Marçal, vamos falar um pouquinho dele. Qual foi o maior aprendizado nesse tempo todo que você está lá? Execução. E anular o perfeccionismo. Então, isso é um dos maiores aprendizados que eu tive. Anular perfeccionismo e executar com o que você tem. Não tem desculpa, a gente dá um jeito, a gente resolve. E usar os seus acessos. Então, uma das primeiras coisas que foi tirar o perfeccionismo de lado. Eu sempre tive muito isso, de muito método, muito perfeccionista. E eu comecei a executar as coisas sem esse perfeccionismo, deixar ele de lado. E no meio do caminho eu ia organizando. Então isso é um dos principais que eu aprendi com o Pablo. Execução. O Pablo é muito executor. Ele não volta atrás. Errou, bora pra cima, aprende e vai embora. Então isso é algo que eu me espelhei muito. E modelei muito nele. Então não espere o ambiente favorável para você fazer alguma coisa, faça com o que você tem, mas começa. No meio do caminho você vai desenrolando. E diariamente tem muitos aprendizados, né? Então ele é um cara que eu modelo, é um amigo, é um parceiro, é um sócio. E eu trago muito aprendizado, essa questão da conexão com Deus, que é muito forte, que ele tem, que a gente trabalha isso muito na empresa, então isso foi um fator muito bom. Os princípios sempre zelados, sempre velados, do ecossistema que a gente atua, das pessoas que estão ali à nossa volta, é muito unidade, né? A gente trabalha muito em unidade. Pô, se alguém quebrou unidade com a gente, quebrou com todo mundo. Entendeu? A gente não aceita isso. Se tá junto com a gente, tá em unidade, tá. Quem quebrou vai sair fora. Perfeito. Essa questão de unidade e de execução. É verdade, perceptível, né? E um outro ponto interessante é o ecossistema que ele criou, né? Você se insere num ecossistema, não é uma empresa. É um ecossistema. E multiplicar talento. Ele é muito bom nisso. É o único cara que eu já vi fazendo e que faz, não só aqui e fora, que dá oportunidade para outras pessoas crescerem dentro do negócio dele. Ele já não tem ninguém. Pode caçar aí, qualquer player do mercado. Ninguém faz o que o Pablo faz. Ninguém dá palco, dá holofote e dá oportunidade como ele faz com quem está do lado dele. Então, várias pessoas que estão ali acompanhando, eu sou um case desse. Lógico que você tem que se posicionar, você tem que dar resultado, você tem que mostrar, mas ele dá a oportunidade da gente estar lá abrindo uma palestra dele, quando eu comecei a abrir palestra dele, treinamento dele, e isso ajuda a gente a desenvolver. Então, um cara que abre muitas portas para quem está caminhando com a mesma mentalidade, executando como ele, coisa que outros nunca vi fazer, não fazem. Talvez por medo, talvez por ego, talvez por insegurança,
Mas não, ele fala que o negócio é multiplicar talento. Quero que vocês cresçam, prosperem, todo mundo cresce e tá tudo bem. Talvez porque para ele esteja claro qual é o propósito. Ele tem identidade muito firmada. Forte. Então, ele não tem medo disso, ele não tem essa insegurança. Então, fala, cara, vocês estão aqui, do jeito que vocês estão me servindo, eu também sirvo vocês. É uma troca. Eu sirvo ele me serve e vambora. Aqui tá a oportunidade. Só que quem tem que fazer o caminho é você. E eu acho excelente isso. O Pablo, ele não coloca ninguém lá no palco e fica falando se você não tiver um resultado, se você não deu o seu start, se você não gerou o seu resultado. Primeiro você gera, você carrega uma energia e fala, não, agora sim, agora eu vou te expor. Agora eu vou falar que você fez, porque você fez sem esperar que eu fizesse por você. E eu acho isso incrível, e é isso que tem que ser. As pessoas têm o acesso, têm a oportunidade no nosso ecossistema, mais de 250 colaboradores. Só que tem gente que chega pensando o seguinte, eu vou me aproximar do Pablo, do Sintra, das pessoas lá que eu vou ficar próximo, vou ficar rico, milionário, vou aprender, vou me postar na internet. Não é só sobre isso. Você tem que trilhar um caminho, você vai ter que passar as suas dores. Você tem oportunidade? Tem. Tem acesso? Tem. Mas é você quem faz, ninguém vai fazer por você. Aí depois que você fez, teve resultado, peraí, vamos junto, que agora eu vou te ajudar. Mais uma vez, né? Resultado. Resultado cura. Eleva. E eu quero deixar uma última fala aqui, que é o seguinte: movimento muda pensamento. A partir do momento que você sai da sua zona de conforto, você começa a conectar com novos ambientes, com novas pessoas, buscando novas instruções, seus pensamentos mudam, suas crenças mudam, consequentemente você vai ter novas tomadas de decisões que vão gerar novos resultados. Agora, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai ter resultado diferente. Então, quer mudar o resultado da sua empresa, quer mudar seu resultado de vida, quer mudar o resultado do seu casamento, você precisa buscar uma atmosfera diferente, instrução, pessoas e referências diferentes. Todas as tomadas de decisões que a gente tem na vida é baseado nas nossas referências de vida. Se o resultado está negativo, eu tenho que buscar uma referência diferente. Então, o movimento muda pensamento. O estímulo externo, né? E esteja preparado, porque quando você começa a caminhar numa outra atmosfera, aquela que você estava não vai mais fazer sentido. Não, você não consegue mais se encaixar lá. Só que muitas pessoas, por não aguentar essa separação de quem eram, não conseguem se tornar quem nasceram para ser. Justamente. Percebe? Isso é então forte. ela busca uma nova atmosfera, mas automaticamente nessa nova atmosfera, a vida dela muda. O pensamento dela muda, a forma dela ver o mundo, os problemas que ela se interessa mudam, né? A conversa muda, e de repente você volta e aqueles amigos que você tinha, aquelas pessoas que você tinha, não conecta mais com você. Só que isso causa dor, essa separação causa dor. Só que você tem que abrir mão de quem você foi para conseguir se tornar quem você nasceu para ser, né? Tem que elevar a sua maturidade emocional para lidar com isso, né? Hoje eu olho com compaixão, deixo portas abertas para quem quer crescer, né, naquilo que eu cresci. Não é que assim, você é melhor que os outros, você vai ser melhor. Não, mas é no que eu fui buscar, eu cresci. E eu tô na frente de muita gente. Então, você quer aprender o que eu cresci, o que eu aprendi? Vem junto. Não quer, tá tudo bem, eu te respeito. E aí eu adequo a minha comunicação aonde eu tô. Então, eu adequo o comportamento e a comunicação de acordo com eles, para eu não ficar destoado deles e eles se sentirem desconfortáveis comigo. Então, eu me adapto às situações. Felipe, quer dizer que você é melhor que o outro? Lógico que não. Mas eu conheci coisas que eles não conheceram. Eu vivi coisas que eles não viveram. Eu sei de coisas que eles não sabem. E se eu trouxer isso para eles, vai ser um impacto muito forte. Aí e eles não vão aguentar. Aí vai dar briga. Então, peraí, eu preciso me readequar. E aos poucos eu vou inserindo pequenas pílulas. Assim como eu me insiro em ambientes que estão muito mais evoluídos que eu, e eu vou lá para caçar coisas que eles têm que eu não tenho. E ser humilde o suficiente para estar sempre aprendendo. E sempre servindo. Perfeito. Então vamos finalizar com 5 palavras. Vou te falar as palavras e você me fala o que vier aí na cabeça. Legal. Vamos lá. Um sonho. Um sonho mais um filho. Bons sonhos. Um medo. Um medo de paralisar, de não fazer as coisas. De, por algum motivo, medo de ter medo. Boa. Um arrependimento. Do que eu ainda não fiz, que vou fazer. Tipo assim, não fiz, vou fazer. Não me arrependo de nada. Pelo contrário, tudo que eu fiz me trouxe até aqui, até as coisas que eu errei. Um desbloqueio. Perfeccionismo. Uma virtude. Servir. Um amor. Vera Lúcia. Um conselho. Busque instruções.
Uma pessoa. Meu pai. Uhum. Um lugar. Aquele que eu ainda não conheci. Uhum. E algo que te dá paz. Algo que me dá paz. As mãos da minha esposa me acariciando me dá paz. Amém. Muito bom. Bom demais. Obrigado. Obrigada a você por tudo, por Valeu. estar aqui comigo, por trazer tanta coisa boa, por acreditar no meu trabalho, por ser assim tão humano, tão irmão, né? Obrigada mesmo por tudo que você tem feito, pela sua amizade. Obrigado por você ter aceito o convite de ir lá para São Paulo, participar da minha construção também, participar desse projeto, que é um projeto que está crescendo muito, impactando muitas vidas, e você também faz parte disso. Amém. Obrigada. Valeu. Volte mais vezes aqui, Volto, sim. tá bom? Muito bom.